Bom, a nossa intenção é, antes de mais, ouvir as pessoas e partilhar e tentar colocar num mesmo palco e em debate as diversas áreas que nos parecem relevantes hoje em dia para todo um sistema que é cada vez mais vasto, ligado à formação, à produção do conhecimento, ao conhecimento e porque achamos que a ciência e a cultura também não existem sem comunicação e que estes espaços, e em particular a ciência, também não são exclusivas dos cientistas e das suas instituições. Estas atividades parecem-nos cada vez mais fundamentais. Por outro lado, e penso que isso é já público e conhecido, nós entendemos, a partir do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que não é possível falarmos de ciência sem falarmos de cultura. E temos promovido com a enorme cumplicidade, amizade e, sobretudo, um entendimento comum esta relação muito estreita com o Ministério da Cultura e, naturalmente, que encontramos no Sr. Ministro da Cultura e, muito em particular, no Sr. Secretário de Estado da Cultura, uma relação que tem que ser muito dinâmica e que tem que ser muito cúmplice, porque cada vez mais a nossa intenção é que o conhecimento seja também este espaço partilhado da ciência, da cultura. Por outro lado, é conhecido, nós temos defendido desde sempre esta ideia de que precisamos de um país com mais conhecimento, com mais formação, com mais ciência, com mais cultura, evidentemente, que achamos que isso é fundamental para o nosso desenvolvimento, mas também para a afirmação, para a nossa afirmação no plano internacional e, naturalmente, para a realização e valorização da nossa identidade e defendemos a ideia que Portugal só conseguirá dar uma resposta eficaz, ativa, aos desafios da sociedade contemporânea se também garantir contextos de democratização do acesso ao conhecimento, à ciência, à formação, à cultura. Para isso, naturalmente, que queremos promover todas as estratégias e estimular que sejam promovidas todas as estratégias de desenvolvimento e de apropriação social desse conjunto, desse conhecimento da ciência e da cultura. Ou seja, já não basta dizer que nós não seremos um país com futuro se não formos um país de ciência. A nossa intenção é que, e a nossa consigna é que também não seremos um país de ciência se não formos também um país de cultura, se não tivermos instituições científicas e académicas, cívica e culturalmente fortes e cientificamente sustentáveis. Esta aproximação, naturalmente, que implica a sociedade civil e naquilo que é o nosso entendimento, a nossa estratégia, é que essa aproximação do conhecimento à sociedade civil tem que ser recíproca, tem que ter e combinar as dinâmicas mútuas e, portanto, do nosso lado, como política pública, naturalmente que temos que estimular a sociedade civil, mas teremos também que a estimular no sentido de ser reativa. Sobretudo tendo em consideração esta visão que tem sido vincada e num programa que já é conhecido e já temos dedicado algumas sessões a essa matéria, ao nosso programa de ciência aberta e naturalmente que há um programa que é conjunto, que faz sentido no seu coletivo e que tem como uma das suas um dos seus esteios fundamentais uma política nacional de ciência aberta que naturalmente tem tudo a ver com as matérias que hoje em dia aqui nos aproximam. Noto que entendemos que devemos também transferir para as instituições de ensino superior e para as unidades de investigação este sentimento também de responsabilidades e de novas oportunidades. E essa é uma mensagem que eu gostaria também de deixar. Entendemos que todos nós, instituições de ensino superior, políticas públicas, unidades de investigação, mas todo o arco de instituições que aqui hoje vemos reunidas, todos nós temos que assumir coletivamente esta responsabilidade para a partilha e do conhecimento e, sobretudo, para conseguirmos também colaborativamente agarrarmos estas oportunidades. É óbvio que isto tem um particular relevo em tudo o que tiver a ver com a extensão universitária e no sentido mais histórico do conceito de extensão, no reforço de práticas de investigação colaborativas, é o desafio para o qual nós também gostaríamos de sensibilizar o mundo da comunicação de ciência que estamos, no fundo, também a desenvolver com as instituições de ensino superior, as universidades e os politécnicos, no sentido de criarmos mais práticas, mais experiências colaborativas e de investigação no contexto da formação,
e evidentemente que isto também é um desafio para os estudantes, para que todos consigamos criar mecanismos dessa passagem e dessa apropriação do conhecimento. Naturalmente que isto tem que ter uma componente de divulgação, de comunicação de ciência nas suas múltiplas vertentes e, naturalmente, achamos que o próprio território é hoje um espaço vivo que tem que ser apropriado e entendido como um laboratório de ciência e vivo de ciência vivo e, portanto, gostaríamos todos de poder partilhar e de observar estas matérias. Estes propósitos de investigação e de uma ciência também responsável, aberta, inclusiva, com uma ponte também naquilo que temos defendido como responsabilidade social por parte das instituições de produção do conhecimento e de uma responsabilidade social científica, naturalmente, que compaginam também com esta estratégia. É certo que consideramos que tudo isto é fundamental também para a democratização do conhecimento e para a democratização do acesso à formação e ao conhecimento. E, portanto, defendemos também e achamos que estas ideias de uma ciência responsável, aberta, inclusiva, devem ser e estão a ser reconhecidos cada vez mais e consagrados internacionalmente, significam também aqui uma compreensão de que é devido um retorno à sociedade, é devido um retorno que é, afinal de contas, também ele vital para a própria renovação dos contextos formativos das instituições de ensino superior, garantindo-lhes, proporcionando-lhes também experiências de renovação metodológica, de renovação pedagógica, dos processos de aprendizagem, das próprias agendas científicas e aí também um pouco a dimensão da ideia de que nós aprendemos com a sociedade, nós instituições, nós investigadores, nós cientistas temos cada vez mais que ser capazes de aprender com a sociedade em que estamos presentes. O que pretendemos hoje foi, no fundo, também convidar as diversas comunidades que nos parecem próximas, não só da produção, mas também da curadoria e da comunicação do conhecimento. Naturalmente, é evidente que têm todas elas um papel muitíssimo responsável e que é fundamental na divulgação, na promoção, na valorização, na partilha deste conhecimento, prosseguindo então este propósito coletivo que também nos é fundamental na medida em que é o caminho, ou ajuda-nos pelo menos neste caminho, de um mais amplo reconhecimento por parte da sociedade relativamente às nossas atividades. E essa, como é óbvio, é uma preocupação que nós temos, muitíssimo séria no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Não tenho a mais pequena dúvida que é também uma preocupação do Governo em geral e do Ministério da Cultura. É esta ideia de que tem que haver um reconhecimento amplo, explícito, da importância da cultura, do conhecimento, da produção do conhecimento, do papel das nossas instituições por parte da sociedade. Sobretudo tendo em consideração alguns contextos mais recentes, onde ouvimos frequentemente as perguntas de para que é que serve a formação, para que é que serve o doutoramento, para que é que serve o conhecimento, para que é que serve a cultura. A comunicação do conhecimento tem também esse papel fundamental para nós. É fundamental transmitir, saber comunicar o que estamos a fazer e como ele é essencial à sociedade, ao seu bem-estar, à sua plenitude, digamos assim. Estamos também conscientes e empenhados numa política que fomente mais ciência, que estimule a educação das ciências e das tecnologias, uma cultura de base científica e tecnológica, disseminando, comunicando, partilhando conhecimento, procurando esse tal crescente envolvimento da sociedade e sabemos bem que a realização desse propósito decorre da colaboração do Sistema Científico Nacional e dos seus diversos parceiros. E, portanto, não só queremos mais cultura na ciência, mais ciência na cultura, queríamos que os nossos investigadores, e temos muitas experiências bem-sucedidas nesse domínio, estivessem mais presentes nos espaços de comunicação e de contacto com a sociedade, a diversos níveis. E claro que todos nós nos orgulhamos em Portugal daquilo que tem sido, neste ambiente científico nacional e dos diversos parceiros, o papel da Agência Nacional de Cultura Científica e Tecnológica, o papel fundamental que a Rede Nacional de Centros de Difusão da Ciência Viva tem efetivamente construído. Queremos mais, queremos que eles estejam mais presentes, queremos apoiar a Rosália Vargas, a Agência Ciência Viva,
porque ela tem sido a parceira inquestionável nestas matérias e gostávamos naturalmente que em conjunto pudéssemos aproximar numa colaboração também mais visível com as diversas redes de centros de ciência e cultura e daí ser tão importante para nós a presença do Sr. Secretário de Estado da Cultura, pois os museus, os arquivos, as bibliotecas da administração pública, as bibliotecas escolares, as bibliotecas, no fundo, também de todas as autarquias, são fundamentais e esta presença em particular da cultura é uma presença que nos honra, que reforça este compromisso conjunto, não só nesta área, mas também de uma forma muito estreita com outras matérias, como a dos repositórios digitais, através dos quais, deste mundo digital, que hoje em dia, naturalmente, são plataformas privilegiadas para a partilha e o uso do conhecimento, e eu penso que vamos ter aqui algumas demonstrações muito claras a esse nível. Claro que a renovação tecnológica é permanente e, portanto, todas estas estruturas precisam também elas de permanentemente ser revisitadas, readaptadas, estimuladas no contexto científico, cultural e social atual. Por outro lado, temos também procurado desenvolver alguns outros mecanismos de trabalho, designadamente tornando mais visível a consciência das nossas instituições de ensino superior, que é em si mesma enorme, e também a esse nível a Universidade de Coimbra é exemplar, no que diz respeito à consciência do nosso valiosíssimo património científico e tecnológico. Somos não só aquilo que produzimos, somos também os espaços que temos, o património que temos, as magníficas coleções científicas que temos e toda a produção que também se reflete a esse nível nas nossas unidades de investigação, nos nossos departamentos, nos nossos museus, nos nossos arquivos. E também esse repto para alguns meios de comunicação aqui presentes, no sentido de usem-nos, porque aqui esse conhecimento, essas imagens, esses conteúdos estão também eles devidamente preservados, contextualizados, explicados e têm também quem os saiba interpretar. E nesse sentido, os desafios são cada vez mais múltiplos e o que estamos a fazer é também, com a colaboração sempre do CRUP, do CSISP, de todas as instituições, promover não só um repositório dos nossos diretórios e um diretório dos nossos repositórios digitais, mas também uma ação conjunta de identificação, valorização do nosso património científico e tecnológico em particular e cultural, porque tudo isto que estamos a fazer é em estreita cooperação com o Ministério da Cultura. São recursos valiosos para a comunicação de ciência e continuo sempre a dizer, usem-nos instituições de ensino superior, pois nós temos que estar ao serviço da sociedade, temos também essa missão de retorno à sociedade. Estas atividades de comunicação, e por isso as pessoas que aqui estão hoje para nós são muito importantes, acho que têm um papel muito particular, são muitas vezes o nosso interface com a sociedade e são atores muitíssimo necessários no âmbito das nossas instituições. Fizemos aqui há tempo uma reunião dedicada aos gestores de ciência, cujo papel fundamental nestas matérias é também amplamente reconhecido. Hoje o dia é para a comunicação de ciência e eles são também esses embaixadores nesta promoção da cultura de base científica e tecnológica e um espaço para o envolvimento dos cidadãos na ciência, na tecnologia e que, no fundo, contribuirá, estamos convictos disso, para a qualificação da população em geral. E falando da qualificação da população em geral, da sociedade, que são também elas enriquecedoras da própria atividade de investigação e inovação, temos connosco também a Agência Nacional de Inovação. Como é evidente, não é inocente, é muito mais do que necessário, é absolutamente fundamental, essencial, termos o reconhecimento e esta ligação, sobretudo num mundo como hoje, onde as indústrias criativas e tantos outros desafios, incluindo a economia digital, são um apelo direto para além da dimensão óbvia da contribuição para a inovação, temos que ter uma relação mais próxima com entidades como esta. Profissionalização, portanto, para a dimensão da comunicação de ciência, reconhecendo, e porque não só porque eu sou historiadora, mas porque é reconhecido de todos nós, que beneficiamos de um trajeto percorrido em Portugal muitíssimo importante. Já falámos no Ciência Viva, temos muitas outras experiências, há muitas pessoas na sala que têm feito um trabalho
incansável, inestimável no plano da comunicação de ciência, no âmbito das suas instituições ou individualmente, e, portanto, é para esses também que queremos deixar explícita a nossa gratidão, acompanhando cada vez mais também os desafios internacionais e os movimentos internacionais nessas áreas e acompanhando também, evidentemente, os desafios que se colocam na própria investigação associada à comunicação de ciência, que é uma dimensão que, naturalmente, como comunidade de produção de conhecimento e de investigação, não devemos deixar de salientar. É muito importante também termos consciência de que precisamos também de mais investigação dedicada à comunicação de ciência e sobre isso, naturalmente, que o papel da Fundação para a Ciência e Tecnologia é necessário e a doutora Ana Sanches aqui está também. A própria FCT, e não podemos também ignorar o legado, a visão e o pioneirismo que Mariano Gago teve nestas matérias, sobretudo com esta agenda de apropriação da cultura científica. Não queria também deixar de dar uma palavra de reconhecimento aos gabinetes, são cada vez mais, de comunicação, de divulgação e mesmo de comunicação de ciência que existem hoje em dia nas nossas instituições de ensino superior. Naturalmente que são fundamentais e naturalmente que têm sabido fazer pontos muito interessantes com os jornalistas, os meios de comunicação em geral e todas as organizações não formais dedicadas à comunicação de ciência e à promoção da cultura científica. A intenção da reunião de hoje é precisamente tentarmos captar estes lados deste prisma que é muito complexo, procurando reunir, ouvir todos aqueles que achamos que se têm dedicado a estas matérias, para que nos contem também um bocadinho quais é que são as vossas expectativas, as necessidades, as prioridades, para que naturalmente, e uma vez mais, num sentido sempre de diálogo e num trabalho que devemos fazer convosco, possamos também alinhar as nossas políticas públicas em função disso. Temos uma noção muito clara do serviço à comunidade, do serviço à sociedade, e temos uma noção muito clara, e aliás temos tido imensas iniciativas até específicas de laboratórios de participação pública, e os institutos politécnicos ainda recentemente têm feito um trabalho muito ativo nessa área, de comunicação com as pessoas, com momentos como estes, que são fundamentais para nós também alinharmos, aperfeiçoarmos, definirmos as políticas públicas que podem ser promovidas, neste caso específico, no plano da comunicação de ciência, e, no fundo, é também aqui um espaço de extensão, de apropriação e de algo que nós gostaríamos muito de promover, que é a própria cocriação da ciência neste ambiente colaborativo. Não posso também deixar de reconhecer o trabalho que tem sido feito em matéria de valorização da comunicação de ciência por parte da comunidade organizada espontaneamente, e todos nós conhecemos a rede de colaboração nacional que a SciComm tem promovido e sei que está cá o seu presidente, que saúdo e naturalmente reconheço uma vez mais o estímulo, o impulso e sem dúvida nenhuma que contaremos com a contribuição de todas estas comunidades e muito especificamente da SciComm para promovermos e aprofundarmos este esforço. Enfim, formação, especialização, investigação é também esse desafio. E quase para terminar, gostava também de deixar a nota importante de que também temos que aperfeiçoar formas de medirmos os impactos de tudo isto. Num sentido positivo, não quantificativo, não num sentido bibliométrico, como é óbvio, mas como é evidente, nós precisamos, até para que o retorno de tudo isto tenha também uma ampla valorização e reconhecimento, temos que encontrar mecanismos, naturalmente, não só para aumentar a investigação nestas áreas, mas também para que nos ajudem todos em conjunto a percebermos para onde é que estamos a ir e se aquilo que estamos a comunicar e aquilo que estamos a produzir realmente tem efeitos na nossa sociedade e se o está a direcionar e como é que também, porque é importante, os podemos, no fundo, medir. Temos, felizmente, e vejo alguns autores entre nós que cumprimento, está ali o António Granado, estão outros colegas que têm feito
muitos trabalhos, malheiros, que têm feito muitos trabalhos nestas áreas e, portanto, temos alguns estudos, temos trabalhos recentes que o têm procurado fazer e, naturalmente, eles vão nos ajudar muitíssimo no desenho destes modelos de comunicação. Bom, termino agradecendo a todos e reconhecendo naturalmente o importantíssimo papel que os comunicadores de ciência têm que ter entre nós. Noto que estão em curso agora as negociações para um programa de estímulo ao emprego científico, onde naturalmente o reconhecimento a estas especificidades está também patente, nomeadamente na área da gestão de ciência, e como é público, os primeiros concursos estão previstos agora para o final de 2016, imediatamente no fim do verão, e isso é também o testemunho que, naturalmente, achamos que estas profissões têm que ter um espaço próprio, mais do que bolsas, são atividades que têm que ser desenvolvidas profissionalmente.